Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual nos dias de hoje. Como é possível viver uma busca espiritual séria nos dias de hoje? Como conciliar os nossos afazeres diários com vida espiritual? Como fazer a sese, o exercício espiritual, no meio do dia a dia, conciliando o nosso ganha-pão, as nossas relações sociais, etc., com uma vida espiritual. Então esse tema ele foi um pedido do meu discípulo Shakya Pundarika Karna, que é também aluno na nossa Escola da Tradição e que com certeza vai ajudar a esclarecer as dúvidas de muita gente. E antes de iniciar o nosso tema, eu já vou pedir para você dar o seu like. Tem muita gente que assiste o vídeo, gosta e esquece de dar o like. Então o número de visualizações é sempre muito maior do que o número de likes e de unlikes também, porque o pessoal esquece de dar o like. Então já dê aí o seu like se você conhece o nosso canal, se você gosta, ou se você prefere esperar até o final do vídeo para dar o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like no final. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal Transcendência, inscreva-se, compartilhe, peça para os seus amigos que gostam da temática também se inscreverem aí no nosso canal. E também gostaria de lembrar que se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, os links para você adquirir estas obras lá na página da Hotmart em e-book estarão na descrição deste vídeo. Já se você gosta do livro físico, se você gostaria de ter este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, também na descrição aqui do vídeo você encontrará o meu e-mail e então você me manda o seu CEP, os seus dados postais para que eu faça o cálculo do frete. Aí eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, já com o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você deseje o livro autografado, você me avisa que eu autografarei em seu nome ou nome de quem você queira presentear com o maior prazer. E não se esqueça também que nós temos uma página lá no Apoia-se. Nosso canal precisa muito de apoio, o canal está crescendo, mas ainda nós temos pouquíssimos inscritos, pouquíssimas contribuições no Apoia-se. Então, por favor, não deixe de nos apoiar com qualquer quantia. É muito importante para que o canal possa sobreviver. Então, se você gosta da temática que nós desenvolvemos aqui, se você gosta, se você acha útil que haja um canal como o nosso no YouTube, não deixe de nos apoiar, ok? Então, dito isso, vamos iniciar o nosso tema tentando esclarecer alguns equívocos muito comuns. Então eu já disse aqui no canal, já disse por aqui que eu vivo como eremita ou como semi-eremita. E muita gente acha isso estranho. Como é que alguém que tem um canal no YouTube, que escreve livros, que tem discípulos, que administra um templo, que tem alunos virtuais na Escola da Tradição, etc., pode ser eremita? O eremita não é um velhinho de barba chegando no pé, isolado numa caverna, no alto de uma montanha, que não se comunica com a humanidade há décadas, etc, etc, Ou pelo menos não é lá um monge cartucho que vive na cela a maior parte do dia sem contato com ninguém? Então, vamos tentar esclarecer. Nós podemos dizer que essas são também formas possíveis de vida eremítica, mas não são as únicas formas e muito possivelmente, assim como diversas outras formas de monaquismo eremítico desapareceram, essas formas que nós citamos também virão a desaparecer com o tempo, uma vez que hoje elas já estão bem restritas a uns poucos indivíduos pertencentes a grupos institucionais que os sustentam e auxiliam. Então há, por exemplo, um famoso eremita australiano que vive no deserto do Egito, um padre copta chamado Lázaro El Antoni, que é sustentado ali pelo mosteiro copta das proximidades. E da mesma forma os eremitas do Monte Athos, por exemplo, ali de Carulia e Catunáquia,
eles recebem auxílio dos mosteiros aos quais estão ligados. E em outros países, por exemplo a China, né, há o eremitismo budista e taoísta, e ali se segue o mesmo padrão, ou seja, há templos de apoio, né, há benfeitores que possibilitam que esses eremitas vivam desta forma, né. Mas aqui no Brasil, a maioria dos budistas, entre muitas aspas, está preocupada aí em sair no carnaval, né, no carro alegórico, em encher a cara de cachaça, em comer churrasco dentro do templo, né, e depois realizar alguma cerimônia supersticiosa ou aparecer na mídia para falar bobagem, né. Já no contexto católico romano, né, há hoje o chamado eremitismo diocesano. Então é o bispo diocesano que dá a aprovação, né, a aprovação para que alguém viva como eremita canônico, seguindo ali uma regra aprovada, que frequentemente é escrita pelo próprio eremita em questão. Então o bispo ele aprova essa regra, aprova a vontade daquela pessoa em se tornar eremita, e essa pessoa então, ela depois de um período de experiência faz votos públicos ali na diocese como eremita. E esses eremitas católicos romanos, né, esses eremitas diocesanos, eles frequentemente contam também com apoio comunitário diocesano, né, além de que eles também são chamados para auxiliar ali no trabalho pastoral. Então eles auxiliam o trabalho pastoral quando são requisitados para isso. Então, fora desse contexto fortemente institucional, né, há uma dificuldade, né, de se conseguir apoio, ou há muita dificuldade, ou a completa impossibilidade de se conseguir apoio externo. Então, fora desse contexto fortemente institucionalizado, então o eremitismo hoje ele toma outras formas, né, e os eremitas modernos, se não são fortemente auxiliados por essas instituições, ou por benfeitores, como nós citamos há pouco, então eles precisam ganhar o pão de cada dia, eles precisam pagar contas, eles precisam ter um teto, né, para se abrigar, ou seja, o eremitério onde eles vivem, enfim, eles precisam pagar as contas disso, eles precisam alugar, se não for um imóvel próprio, né, precisam pagar luz, precisam pagar água, precisam ir ao mercado fazer compras, né, para comer e tudo mais. Então, eles precisam comprar roupas, eles precisam, né, vão andar nus, eles precisam comprar livros, né, para o seu próprio alimento espiritual e etc. Né? Então, longe dessa idealização, né, longe dessa coisa meio cinematográfica, né, que se faz da vida eremítica ou de um eremita, então há um eremitismo que ele está longe desses estereótipos. Né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, já a vida dos antigos eremitas lá no deserto da Tebaída, né, então eles teciam ali cestos, né, e eles iam à cidade vender esses cestos para poder comprar víveres, para poder comprar roupas, etc. Né. E nós, eu especificamente, nós moramos no Brasil, né, ou eu sei que tem espectadores que moram também em países da Europa ou em outros países da América Latina, então nós moramos em países secularizados, em países modernos, onde fora das comunidades católicas romanas, e aqui no Brasil há também, acho que só a Cartucha, há só uma instituição cartucha de vida eremítica, e acho que há também uma ou duas casas de vida semi-eremítica dos camaldulenses. Então, fora dessas comunidades católicas romanas, não há apoio institucional nenhum para o eremitismo. Né? Então, para resumir, o eremita de hoje, vivendo de uma maneira autônoma, ele deve criar os seus próprios mecanismos de sobrevivência. Né? A internet e o chamado nomadismo digital, eles auxiliam muito aos eremitas nisso. Por quê? Porque é possível trabalhar sem sair do eremitério, pelo menos a maior parte do tempo. Né? Então é preciso manter uma direção interior geral com uma maior liberdade exterior. Né? E aí há eremitas solteiros e eremitas casados, ao contrário do que dizem alguns aí inexperientes eremitas católicos. Né? Então há uns vídeos aí pela internet, frequentemente, de uns jovens
com pouquíssimo tempo de vida eremítica, né, alguns ainda em estado de experiência de discernimento, que acham que o celibato eremítico é igual à abstenção completa de relações sexuais. Então essas pessoas elas se põem aí a dizer bobagens em vídeos sobre vida eremítica, né? Então às vezes uma ex-freira, né, que saiu de um convento por problemas pessoais e tudo mais, aí mora lá num sítio tal dos parentes, e aí diz, não, porque não pode ser casado ou coisa do tipo, né? Então essa pessoa não sabe, não conhece, não entende o que é o conceito de celibato, né, de pureza sexual, que é diferente, por exemplo, de abstenção sexual. Na verdade, todo casado ele deve ser celibatário, ele deve manter pureza sexual, né? Ele só tem relações sexuais com a própria esposa ou esposa com o próprio marido, e isso dentro de uma moralidade própria daquele estado, e portanto eles são celibatários, eles são pessoas puras, né? E também no contexto budista nós vemos lá no Sutra do Vimalakirti, né, que ele era casado, que ele tinha filhos, mas que ele era perfeitamente celibatário. Isso está escrito textualmente no Sutra de Vimalakirti. Então, por exemplo, a única rede que eu conheço, a única rede de eremitas que eu conheço na internet, ela foi criada e ela é administrada por um casal de eremitas dos Estados Unidos, né? Então, veja, são eremitas casados, vivem na sua busca espiritual da vida eremítica, mas são casados e prestam um serviço bastante interessante a outros eremitas aí através de uma rede na internet. Então, o foco da vida eremítica ela é a busca pela contemplação, né? A união com a verdade. E para essa contemplação e para essa união com a verdade se cortam os contatos desnecessários, as distrações, né? Digamos assim, as ingerências do mundo exterior, né? Então, digamos assim, se afasta da dissolução do mundo com seus muitos atrativos para se focar na busca espiritual. E essa busca espiritual, obviamente, exige o autocontrole, exige o domínio sobre si mesmo, o autoconhecimento, né, que só são possíveis através da ascese, do exercício continuado de controle sobre as nossas paixões e as nossas inclinações desordenadas. Então, em outras palavras, mesmo que você não deseje ser um eremita o tempo todo, se você deseja uma busca espiritual séria, você terá que aprender a se isolar de tempos em tempos para se voltar à sua busca e terá que praticar, portanto, alguma forma de ascese. Então não adianta se iludir, né, achando que agindo como você acha mais prazeroso, se entregando a todo tipo de excesso, sem observância de nenhum tipo de preceito ou de autocontrole, e que, portanto, está tudo bem, e que você, fazendo isso, você ainda assim estará seriamente comprometido com a vida espiritual, né? Isso aí é apenas uma forma de auto-engano. Então eu conheço, por exemplo, gente que queria ser monge, né, entre muitas aspas, jogando videogame várias horas por dia, dependendo da mamãe para cortar as unhas, né, brincando de colocar fotinho de criança no perfil do Facebook no Dia das Crianças, né? Então isso aí é totalmente contra, né? Isso aí é totalmente fora do que seja a vida ascética, né? O monge é alguém que saiu de casa, né? O termo que se usa, por exemplo, dentro do contexto budista é exatamente esse, é sair de casa. Então um monge é alguém que saiu de casa, ou seja, alguém que abandonou os seus próprios apegos do passado, alguém que morreu para todas as coisas que podem lhe desviar da meta suprema e que exerce, portanto, sobre si mesmo uma vigorosa vigilância e uma vigorosa autodisciplina, né? O próprio termo grego monachos, né? Monachos vem de monos, aquele que busca a unidade e também a solidão, aquele que está sozinho, né? Aquele que está sozinho consigo mesmo, né? Monos, né? Aquele que está sozinho, né? Bom, nessa nossa era de decadência, né, há monge entre muitas aspas, né, monge maquiador famoso lá no Japão, há todo tipo de gente que não pratica qualquer ascese e que acha que porque passou por uma cerimônia é monge, né, e outras coisas, outras aberrações do tipo.
Claro que isso tudo é um ledo engano, né? O Buda Shakyamuni, por exemplo, ele tornou-se monge sozinho, né? Sem nenhuma ordenação, né? Da mesma forma, o grande reformador da vida monástica hindu, o Adi Shankaracharya, né? Ele e o seu grande modelo também, o Guru Dattatreya, também eles não foram ordenados por ninguém, eles simplesmente assumiram para si a renúncia ao mundo, né? Renunciaram ao mundo e se tornaram monges. E da mesma forma também, dentro do contexto cristão, né, Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão, ou Santo Antônio Grande, é o mesmo personagem, né, e São Paulo Eremita, que são considerados os iniciadores aí da vida monástica, eles também não receberam nenhum tipo, eles não passaram por nenhum tipo de ordenação monástica formal. Né? A sua ordenação monástica foi, de fato, a sua renúncia, né? A sua autorrenúncia e a sua entrada voluntária na vida ascética. Então, para aqueles que não são monges, né, e que desejam realmente o acesso a algum nível de realização espiritual, então essas pessoas elas deverão, ao menos parcialmente, né, tornarem-se ascetas, ou seja, atletas espirituais. Então eles deverão renunciar a muitas das suas inclinações, das suas preferências, né? E aí exercer o controle sobre si próprios, né? E aí o que importa né, nós vamos dizer assim, mas eu trabalho fora, eu não tenho como viver uma vida de solidão, eu não tenho como me isolar, eu não tenho como ter um trabalho, por exemplo, ligado a nomadismo digital. Eu sou professor, eu atendo, por exemplo, em uma loja, eu sou balconista, eu sou advogado, eu sou médico, né? Então, quer dizer, as pessoas exercem aí várias profissões que são o seu ganha-pão e que são a sua fonte de subsistência. Então, assim, como que eu posso ser um asceta se eu preciso dessa convivência, né, essa convivência externa, né? Então, para essas pessoas, o que importa é gerar uma solidão interior, né? Então, é gerar um espaço intocado pelas distrações e pelas dissoluções do mundo. Então, há um termo bastante interessante que se chama monaquismo interior. Então, há algumas matérias que falam, alguns artigos que falam sobre o monaquismo interior, né? Então justamente essa criação desse espaço interior, dessa solidão interior, desse deserto interior, para se buscar exatamente essa solidão, essa contemplação e essa união com a verdade, né? Então, o ascetismo verdadeiro, né? Ele, como tem um sheikh sufi chamado Abd al-Halim Mahmoud, né? O Abd al-Halim Mahmoud, então ele diz uma coisa bastante interessante, né? Ele diz que a ascese verdadeira, o ascetismo verdadeiro, ele é um estado interior do coração, né? Do eu profundo. Não é uma demonstração exterior de uma forma de pobreza e de autodenegrimento. Então muita gente acha que para ser asceta precisa vestir uma roupa rasgada, remendada e tudo mais, ou que precisa ficar o tempo inteiro proclamando para todo mundo que ela é uma asceta, que é um monge, que é isso, que é um eremita, que é aquilo outro, né? Mas na verdade isso tudo também são distrações, são armadilhas, né? São formas que o ego encontra para digamos assim, nos colocar como superiores aos demais. Então, na verdade, o ascetismo ele é um estado interior do coração, né, do eu profundo, não é uma demonstração exterior de pobreza ou de autodenegrimento. Então, para ser um asceta de verdade, eu não preciso me fantasiar, né? Algumas vezes aqui no canal eu já falei sobre cosplay, né? Então, cosplay de monge, cosplay de asceta, né? Eu preciso me fantasiar de asceta, me fantasiar de monge, para que os outros olhem e digam, olha, lá vai um asceta, lá vai um monge. Não, o mais importante é ter esse estado interior do coração, do eu profundo. E, bom, já falei demais, estou olhando o tempo todo aqui no reloginho, já estamos com 19 minutos e 50 quase de vídeo, então eu vou terminar aqui este vídeo com a leitura de duas passagens que eu selecionei,
que eu acho muito interessantes para ilustrar o tema. Então a primeira delas é tirada de um livro que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele, que é A Doutrina do Despertar, do Júlio Zévola. Então, na Doutrina do Despertar diz o seguinte: em uma grande cidade da Europa ou da América, em meio dos arranha-céus e do asfalto, entre massas políticas e desportivas, entre gente que dança e grita, ou entre expoentes de uma cultura dessacralizada e de uma ciência sem alma e coisas semelhantes, é possível sentir-se ainda mais só, desprendido e nômade que nos tempos de Buda, quando o isolamento era físico e o peregrinar real. A solidão não deveria ser um peso, algo pela qual se sofre, que se suporta involuntariamente ou onde alguém se refugia devido às circunstâncias, mas sim uma disposição natural, livre. Então veja, que coisa bonita, né? Então quer dizer, mesmo no meio do caos do mundo moderno, é possível sim ser um solitário, é possível sim ser um asceta, é possível sim sentir-se mais só, desprendido e nômade do que nos próprios tempos lá da Índia antiga. E uma outra passagem que eu selecionei também, ela foi retirada de uma obra lá do cânone taoísta. Essa obra se chama Chongyan Li Chao Shi Wu Lun, né? E nessa obra diz o seguinte, né? Isso para as pessoas que acham que, por exemplo, praticar meditação eu tenho que sentar olhando uma parede, ou eu tenho que ficar quietinho, né? E aí você olha, às vezes você está passeando pelo parque e aí você vê lá pessoas fingindo, né? Porque isso para mim é um fingimento, né? Fingindo que estão meditando lá debaixo da árvore, né? Olha como eu sou espiritualizado, olha, eu pratico yoga, olha só como eu sou meditador, né? E tudo mais. Então, o que esse tratado, né? O Chongyan Li Chao Shi Wu Lun diz, então ele diz o seguinte, ó: praticar meditação ou sentar-se silenciosamente não se refere ao ato de assumir a postura característica e fechar os olhos. Isso é falsificar a meditação. Para meditar de verdade, você deve meditar através das 24 horas do dia, estando parado, andando, sentado ou deitado, através de todos os seus movimentos e de seu repouso, fazendo sua mente ser como o Monte Tai, imóvel e inabalável. Controle e feche as 4 portas dos seus olhos, ouvidos, boca e nariz. Não permita que o cenário exterior entre. Se houver alguma agitação de pensamento, mesmo do tamanho de um fio de seda ou de um único pelo fino, não pode-se dizer que há a prática de sentar-se silenciosamente. Aquele que é apto a fazer isto tem seu nome registrado entre a hierarquia dos imortais, ainda que seu corpo resida no mundo profano. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, que tenha, enfim, esclarecido uma série de coisas, que vocês não pensem mais em eremitas como os velhinhos lá na montanha, e que também não pensem que para viver uma vida espiritual você precisa ser um cosplay, você precisa ser um personagem extremamente estranho, ou você precisa fazer todo um mise-en-scène para que as pessoas te vejam como alguém espiritualizado, ou que para meditar você precisa fechar os olhinhos e ficar falando com vozinha de quem tá dopado, né, ou vendo a parede, ou dizer, não, eu preciso voltar. Às vezes eu assisto uns vídeos assim, não, eu preciso voltar a meditar. Aí para meditar eu preciso ir num determinado lugar específico, eu preciso ter tal coisa, eu preciso ter todo um aparato, né? Então tudo isso aí é uma grande balela, isso aí é tudo um papo furado, né? Para hippie chique, para madame que não tem o que fazer. Então eles ficam com esse papinho furado, a madame não tem onde gastar dinheiro, ela gasta no templo lá, onde eles praticam meditação, aí todo mundo fala baixinho e fica olhando a parede, né? Então nós vimos aqui por essa obra, né, tão interessante aqui, essa passagem tão interessante do cânone taoísta, que praticar meditação não é nada disso, que ser asceta não é nada disso, que buscar uma vida espiritual não precisa de todo esse aparato externo. Ok?
Então, um grande abraço para você, obrigado por ter assistido até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!